Eu sou o Luca, esse é o Cada Caso um Caos. A gente fala sobre os méritos e também as dificuldades dos artistas com um olhar mais psicológico, junto com o psicanalista Mário Sérgio Picorelli, e a edição e produção é da Pombo Produções. Hoje a gente vai falar sobre a Hayley Williams, a vocal do Paramore. Hayley Nicole Williams nasceu no dia 27 de dezembro de 1988 no Mississippi. Ela é filha da Christy Williams e do Joey Williams. A família sempre foi bem religiosa, né? Assim, e também desde sempre teve esse amor pela música, né? A Hayley cantava no coral da igreja, sempre recebeu o apoio dos pais. O problema é que o casal brigava muito e a solução foi o divórcio. Ela era bem novinha, tinha uns 5 anos. E aí separaram e vida que segue. Os pais se casaram de novo, ela morava com a mãe e o padrasto, que era bem grosseiro e invasivo. Mesmo assim, tentou junto com a mãe, que teve ela bem novinha, inclusive, ter uma infância legal. Ela tocava piano, curtia andar de BMX, amava colecionar Barbies, coisa que ela levou até na adolescência, era xodó das avós, principalmente da avó por parte de mãe, os avós também. Inclusive ela e a avó materna fazem aniversário no mesmo dia. Ela ganhou alguns meio-irmãos, né, por parte de pai e mãe, até que quando ela tinha 12 anos, mais um divórcio. Então ela e a mãe se mudaram, mas que isso, né, meio que mandaram fuga mesmo ali do padrasto para o Tennessee. Aqui ia acontecer a grande virada de chave da vida da Hayley. Elas moravam, né, ela e a mãe, com alguns amigos, passaram perrengue, moraram em hotel fubango, assim, né, depois em trailer e até em um apartamento que foi mobiliado com doações de um grupo da igreja. A Hayley, que foi a referência, né, para jovens de uma geração, sofreu muito quando tinha a idade da grande parte dos seus fãs. Isso quando ela apareceu ali na mídia, né? Bom, lá com seus 12, 13 anos, nessa mudança para Nashville, no Tennessee, a Hayley disse que a sua vida no colégio foi um show de horror. Tinha um grupinho ali de umas bruacas, umas jararacas, rigaitas, que ficavam apavorando a Hayley por causa do sotaque, por causa da aparência dela. Ficava chamando ela de sapatão, de lesbo e por aí vai. Aí um dia ela chegou chorando e quase que decidiu ser educada em casa. Só que ela acabou conhecendo os irmãos Josh e Zac Farro, de uma banda independente aí. Também tinha o baixista, o Jeremy Davis, que ele acabou saindo logo em seguida, porque achou que a banda não ia dar em nada. Mas depois voltou, depois saiu, enfim. Mas calma que o início da vida musical da Hayley com a banda foi na 7ª série, né? Isso aí, lá no comecinho, ela estava lá com seus 13 anos. Pronto, estava ali formado o Paramore, com os irmãos, a Hayley e o vizinho dela, o Jason Bynum, no baixo. Nessa época, ainda chamava Factory. Em 2004, mudaram para Paramore. Um ano depois, a Hayley e os amigos, né, lançaram o primeiro álbum, All We Know Is Falling. Vendeu super bem, né, bateu, sei lá, mais de 50 mil cópias logo de cara. Fez, né, um certo sucesso, mas acabou ficando mais conhecido depois do sucesso que veio na sequência, né, em 2007, que foi o Riot. Aí ferrou. Vendeu 5 milhões no mundo todo, fez a banda virar um fenômeno, a Hayley virou referência de uma geração. No começo da banda teve uma certa insistência, inclusive por parte da gravadora, para ela ser lançada como artista solo, mas a Hayley não queria nem a pau. Ela que compõe, né, praticamente todos os sons, ela que pensa na estratégia da banda, formato de show, palco e tudo que envolve a parte artística e muito do business também. Ela namorou o Josh, né, depois terminaram, e isso também gerou uma certa tensão ali. As atenções também estavam virando muito mais para ela do que para a banda, aquele efeito que a gente viu também no episódio da Gwen Stefani, do No Doubt, que aliás a Hayley é fã, já tocaram juntas, enfim, né, a banda quase acabou. Eu sei que, bom, o Paramore é uma banda que muitos senhores e senhoras que estão já aí batendo nos seus 30 aninhos, né, tá lá com seus 26, 27, outros já estão até com mais, com 31, 32, se emocionam até hoje. Em 2013 teve show deles, né, no Espaço das Américas. Eu fui lá com a minha parça de shows e, sem zoeira, assim, a gente era as mais velhas que tava lá sem ser para acompanhar o filho. Se você não conhece muito a banda, esse álbum é aquele que dá para ser o de partida, sabe assim? Teve singles absurdos, né, como Misery Business, That's What You Get, Crush, 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 sensacional. Depois disso foi aquilo, né? Tretas mil, os irmãos saíram, o baixista saiu e voltou. Eles lançaram mais 3 álbuns de estúdio, teve música na trilha de Crepúsculo, né? A Hayley sempre ficou na banda firme e nem tão forte assim. Essa, inclusive, é a fraqueza dela. A Hayley sofre muito, né? Por dentro de várias formas. A válvula de escape dela é a composição. E ela tem um método vintage para isso. Ela só compõe mesmo ali na base do papel e da caneta, não curte digitar para composição, nada disso nem a pau. Lá na
adolescência, né, quando os pais se separaram, ela se sentia culpada por isso. Foi fazendo terapia que a Hailey descobriu que não tinha culpa nenhuma. O mesmo aconteceu no relacionamento dela com Chad Gilbert, que começou em 2008 e teve o fatality ali em 2017. O que ela sempre desejou na vida, assim, era ter um relacionamento estável. E a única referência que ela teve, assim mesmo, né, foi dos avós, que se conheceram quando tinham 12 anos e continuaram juntos aí sempre. Fazendo essa funilaria mental, né, a Hailey percebeu que ela escolheu um parceiro que fazia ela reviver todo o trauma do casamento dos pais. Ela disse que estava num relacionamento doentio, só pensava assim, eu consigo consertar isso dessa vez, eu vou conseguir, e simplesmente não conseguia consertar. Quando a Hailey começou a ficar com o Chad, né, ele tinha uma namorada. Daí a Hailey disse que sentiu vergonha disso, né, mas na época ela não percebia que estava ficando com um cara que traía e logo poderia ser traída, entre outras coisas, né. Sem contar que eles tinham, assim, brigas nível hard, né, muito parecida com as dos pais dela. Principalmente depois disso, a Hailey sofreu muito com depressão, chegou a morar numa cabana em Nashville só com um colchão, eu já tinha muito dinheiro, mas ela estava lá só com um colchão, né, e assim como no divórcio da mãe com o padrasto, ela pegou umas mobílias ali do pátio emprestado, teve também um problema de infestação de morcego, tinha umas aranhas dessa lapa, ela disse que parecia uma casa mal assombrada. Ano passado, ela deu uma entrevista, né, inclusive super emocionada, dizendo que o motivo para ela estar viva é o cachorro dela, porque ele ficava esperando ela chegar em casa e só de pensar no doguinho, esperando ela e ela não chegar, assim, ela se sentia mal por ele. Então essa depressão é um negócio que arrastou ela por bastante tempo. A Hailey continuou não só na terapia, mas também toma remédios para depressão e isso tem ajudado muito ela, né? A Hailey diz também que quando se fala de bem-estar mental, a gente tem que procurar sinais físicos também. Ela chegou a pesar 41 quilos, sendo que ela tem 1,55 m, também sofreu com rachaduras de pele, né? Ela também ficava arrancando pele da ponta dos dedos. A Hailey também comentou que tem muito medo de ser abandonada. Ela viveu vários divórcios, né? Os divórcios dos pais, da mãe com o padrasto, do pai com a madrasta, o dela com o marido, sem contar com o entra e sai dos parceiros de banda. Lembra do padrasto lá, invasivo? Então, depois do sucesso da banda, ele colocou algumas coisas dela para serem leiloadas no eBay, como, por exemplo, o diário pessoal dela, óbvio, sem autorização. A Hailey é absurdamente nova, né? O primeiro álbum ela só tinha 16 para 17 anos e já ficou super famosa. Agora, com um pouco mais de 30, ela já se acha uma mulher mais velha e diz que está encontrando com muito orgulho essa feminilidade e que, com isso, está conseguindo se dar o valor que merece, porque realmente é isso, né? Ela está amadurecendo, sim. Tem planos de ser mãe, esse é sim um desejo. Ela tem uma linha de chás naturais que ela adora. Lançou um álbum solo em 2020, né, o Potatoes for Amor, e virou a primeira mulher da história a assumir o topo dos rankings musicais como artista e ao mesmo tempo como líder de uma banda. Em fevereiro desse ano, mais um disco solo, né, o Flowers for Vases, e esse ela solou mesmo, assim, gravou todas as vozes e todos os instrumentos, fez tudo. Sobre o Paramore, ela disse que sim, que tá pronta aí para um disco com a banda. Bom, como a gente viu, a Hailey percebeu, né, que ela escolheu um parceiro que fazia ela reviver o casamento mal sucedido dos pais, achando que poderia consertar através daquele relacionamento atual, o estrago vivido no passado pela separação dos pais. A pergunta então que fica é: por que a gente, né, atualiza vivências passadas em relacionamentos atuais? O bom e velho Ctrl+C, Ctrl+V, né? Tipo, copiar do passado e colar no presente. Bom, para isso, vou chamar aqui o nosso querido psicólogo, faixa preta, psicanalista, mestre em psicologia clínica, professor Mário Sérgio Picorelli. Fala aí, Mário. Pessoal, um grande abraço. Hoje temos a história da Hailey Nicole Williams. Ela própria concluiu que estava em um relacionamento doentio com seu parceiro e que colocou sobre seus ombros a responsabilidade dessa relação dar certo, como se estivesse copiando padrões de um relacionamento com os pais e colando na relação atual. A partir disso, Luca, você me pergunta por que atualizamos em nossas relações padrões antigos, trazidos de relacionamentos passados. Freud descobriu que esse tipo de mecanismo do psiquismo, que é o de trazer experiências afetivas do passado e colocá-los em cena nas relações atuais, tem o nome de transferência. A transferência é a repetição de protótipos infantis, que são vividas
com a sensação de atualidade. A transferência é um fenômeno universal, ou seja, todos nós, em nossos relacionamentos, fazemos transferência. Grande parte de nossas questões atuais, expectativas, anseios, esperanças e manejos, seja numa relação de casal, seja na relação com os amigos, com os chefes, com as figuras de autoridade, tem um matiz transferencial. Grande parte do que se passa nessas relações atuais são ecos de histórias passadas que caíram no inconsciente, histórias de amor, de ódio ou de indiferença. Dito de outra maneira, o que muda na vida da gente é o cenário, mas no fundo a história é a mesma. É através da transferência que a psicoterapia pode curar, ou seja, quando o analista se torna depositário por transferência de anseios, expectativas e desejos do passado do paciente. E pode, através do uso desse mecanismo transferencial nele depositada, esclarecer, na atualidade da psicoterapia, os desejos ocultos provocadores da patologia do paciente. Agora vejam que interessante. A própria Hayley se deu conta de que se sentia culpada pelo casamento mal sucedido dos pais e, por transferência, se impôs a missão de fazer com que o relacionamento afetivo atual desse certo. Carga pesada. Felizmente, ela procurou auxílio psicoterapêutico e pôde, então, dar um outro significado ao problema. O problema do passado, a culpa que ela transferiu para o presente. Espero que tenha sido esclarecedor para vocês e deixo um grande beijo para todos. Demais, né? Então, essas voltas aí, né, que o nosso cabeçalho dá. Curtiu? Se sim, então comenta, compartilha e vamos somando aí nossa comunidade de pessoas que também curtem música e psicologia. Valeu, Pombo Produções, e me segue aí no Insta, @luca89fm. Valeu! Semana que vem tem mais.